por los aeropuertos brasileños y las autoridades de Brasil, precisamente para presentarme y hablar sobre la estrategia de la organización a futuro. Eso obviamente no fue posible y por eso ahora es mi primera oportunidad de dirigirme a ustedes. Lo siento, me tengo que disculpar por no hablar en portugués, pero estoy en ello, como decimos en España. Bueno, como digo, un placer estar con ustedes. Hoy les traemos un webinar que esperamos sea de gran interés para ustedes y es precisamente sobre la tecnología. Nosotros ya hemos dicho en las últimas semanas, en los últimos meses, que la tecnología va a jugar, creemos, un rol fundamental en el futuro del transporte aéreo. Obviamente esto es una cosa que ya se sabía, que ya teníamos una tendencia en cuanto al uso de la tecnología, pero la situación del COVID-19 hace que la tecnología juegue un papel mucho más relevante. Y esa tecnología, de hecho, ya podría implementarse hoy en día para situaciones como, por ejemplo, medir el aforo de los locales, para mantener el distanciamiento entre las personas, obviamente la toma de temperaturas, la limpieza de los locales y demás. Entonces creemos que es algo muy importante y por eso tenemos este webinar. Y realmente muchísimas gracias a todos, a Fabiana, a Marcelo Mota, Daniel Kozlowski, Alfonso Sardón y Giuliano Podalca. ICUSI en particular, agradecemos vuestra presencia. ICUSI es uno de los miembros de ACILAC, un World Business Partner de ACILAC desde hace muchos años, y os agradecemos muchísimo a vosotros la iniciativa de organizar este webinar. Y obviamente a la las autoridades de Brasil, muchísimas gracias Fabiana, y también a nuestros amigos de la compañía aérea Azul, que están por su cuenta ya implementando medidas tecnológicas muy interesantes que han llamado muchísimo la atención de otros aeropuertos del mundo. Esto es lo único que quería decir. De nuevo, muchísimas gracias, buen día, bienvenidos y sin más doy paso a mi compañero Francisco Medela. Adelante, Francisco. Hola, gracias Rafael, buen día. Solamente recordar que veo algunas manos levantadas en el chat. Las preguntas se estarán realizando a través de este correo electrónico y habrá una sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Con lo cual, si tienen alguna pregunta, por favor, envíenla a esta dirección de correo, info@acilac.aero. Y les agradeceríamos que nos informasen también a quién va dirigida la pregunta para facilitar la sesión. Iniciamos las rondas de presentaciones con Fabiana Todesco, directora del Departamento de Planejamento e Gestão da Aviação Civil da Secretaría de Aviación Civil SAC del Ministerio de Infraestructura. Adelante, Fabiana. Oi, é um prazer. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a ICI ao convite para esse webinar. Um dos pilares da questão com relação ao combate à pandemia do Covid-19 é a informação. Então, esse evento parabeniza a ICI e todos aqui presentes a essa iniciativa, porque o principal é o conhecimento e o acesso à informação sobre o que estamos trabalhando. Assim. Uma das melhores formas de você evitar e combater é o acesso à informação. Então, é um prazer imenso estar aqui nesse webinar. Eu vou trazer um pouco do impacto no setor e algumas informações sobre as medidas de protocolação sanitária e algumas diretrizes. Um pouco do histórico que está sendo discutido dentro do setor, junto no governo, com a iniciativa privada. Pode passar. Então, aqui nós vemos os principais marcos, né, uma linha do tempo, do que nós vivenciamos aí os últimos meses. Não sei se para todos, mas a sensação que eu tenho é que esses últimos 3 meses foi como um peso de 2 anos. Olhando assim, nós tivemos a OMS declara emergência de saúde pública em 30 de janeiro, já em março, 11 de março, ela decretou uma situação de pandemia. A partir daí, nós observamos uma restrição, né, restrição de entrada de estrangeiros ou um fechamento total de fronteira de alguns países no mundo. E isso é importante observarem essas datas. Justamente quando eu passar para os números, vocês vão observar
a queda significativa que teve no fluxo do transporte aéreo. Eu diria que, excluindo a questão do setor de saúde, né, que é a saúde do indivíduo, a saúde coletiva, que tem um efeito significativo em relação à pandemia, na parte econômica, na indústria, o setor de transporte aéreo, pela característica dele, é um dos setores mais afetados. É um dos setores mais afetados ainda. Porque envolve justamente, né, restrição do fluxo de pessoas. E isso tem consequências no fluxo de voos, né? Por mais que a gente busque, né, permaneça o fluxo de voos de carga aérea, o de passageiro é o mais significativo no mundo. Então, a partir daí o governo começa medidas, né, tanto o governo como a Autoridade de Aviação Civil, a ANAC, medidas com o setor, e também o Comando Aeronáutica, com a medida de cessão de partos militares para ficarem as aeronaves. Então, inicia um processo de medidas de flexibilização e busca de como atender, como, né, acomodar toda essa situação. A partir daí, nós observamos também uma restrição de estrangeiros aqui no Brasil, alguns fechamentos de fronteira em outros países, restrição de entrada de estrangeiros no Brasil, a partir de 19 de março, e estamos com essa restrição a partir mais ou menos 21 de junho desse mês. Pode passar. Esse é o cenário em que nós não teríamos a pandemia. Nós estávamos em pleno crescimento, crescemos 2019 em relação a 2018, 1,5%, e tínhamos uma tendência de um crescimento maior para 2020. Em 20 anos, a nossa demanda projetada era dobrar, mais do que dobrar em 20 anos, num cenário normal, então ainda com potencial de crescimento ainda maior. Só que esse cenário mudou. E de novo, essa sensação de que esse cenário parece que é de anos passados, mas era um cenário até fevereiro desse ano. Pode passar. Então, quando a gente pega os números de abril de 2019, a gente busca, então, 2019 como nosso parâmetro, em relação a 2020, para ver o comportamento e o efeito da pandemia. Esse é o fluxo, né, de voos das companhias aéreas, voos de passageiros regular. Nós, pelos dados da ANAC, processamos entre passageiros pagos e não pagos 7,5 milhões, que utilizaram só no mês de abril de 2019. E foram 886 rotas em operação. Pode passar? Então, observe que a linha é a densidade do fluxo de pessoas. Então, você vê uma redução, o mapa fica mais clarinho, né? E poucos pontos com a operação de voos regulares. Nós caímos de 7,5 milhões para 413 mil passageiros. E a rota reduziu para 230. Pode passar. Nós tivemos uma redução de 136 aeroportos no Brasil em 2019. Nós estávamos tendo um aumento significativo, né? Em média, ficamos anos em torno de 100. Nos anos, com mudanças regulatórias e crescimento do setor, passamos a ter um número maior de aeroportos atendidos com voos regulares. E aí, com essa pandemia, tivemos uma redução para 60 aeroportos. A redução no número de passageiros, o fluxo de passageiros, foi de 94,5%. A redução da malha de voos planejados que nós estávamos observando era de 92%. Só que era o voo planejado, a redução de fato que os passageiros, né, utilizaram o modo de transporte aéreo, a redução foi mais significativa, foi para 94,5%. Pode passar. Aqui é um trabalho que nós temos em cooperação com o ITA, e ele fez essa imagem para nós. A gente tem a sensação, a diferença do movimento, né? Observe que nós aqui, Guarulhos, a intensidade, né? Tanto Guarulhos como o Rio de Janeiro, todo o litoral do Brasil. E aí o que a gente observa em 6 de abril de 2020, né? Uma queda significativa de fluxo de movimento, não só no Brasil, como na América Latina. Esse é o laboratório. Pode passar.
como mencionamos, o efeito da pandemia ele é efeito de escala mundial, não é uma característica específica do Brasil. Em maio, 20 de maio de 2020, em comparação com 2019, no Brasil nós tivemos uma redução de passageiros de 86%. Observe que na Índia foi 99%, no Reino Unido 99% também, Estados Unidos também teve um impacto significativo. A China, nessa data, já está tentando retomar um pouco o crescimento, mas ainda não se estabelece totalmente o que eram os patamares de 2020, está 36%. Então, esse é um efeito mundial, né? O que nós estamos vivenciando, e por isso, no Brasil, é o que está se vivenciando nos nossos vizinhos e em países no mundo. Por isso, esse trabalho de forma coordenada e sempre buscando informação dos outros países. Pode passar. Então, esse efeito, nós trazemos essas fotos reais da situação dos pátios no mundo como um todo. São fotos bonitas, mas ao mesmo tempo, quem é do setor, a gente sente um pouquinho de tristeza, né? Ela é bonita por questões fotográficas, até vamos fazer um registro histórico disso, e queremos que seja uma história que fique no passado e não seja mais uma realidade. Pode passar as fotos. Cada aeronave dessa, as companhias aéreas Azul, que está aqui, sabem muito bem o quanto que custa cada hora de uma aeronave dessa parada. As imagens são lindas. Pode passar. E o impacto não é só no lado aéreo, como também no lado terrestre. Todo negócio que envolve o setor aéreo tem, de forma direta e indireta, tem efeito. Aqui a gente traz em números as porcentagens, a queda em números de voos foi de 91,4%. Nós tivemos um pequeno crescimento de 20%, que chega a esse 86% de 86,3%. Observe que a partir de 11 de março, né, nós tivemos aí o período do carnaval. Após carnaval, tem um crescimento significativo, que é característica desse período, né? E aí uma queda comparada a um abismo, né? Uma queda muito significativa. Em pouco tempo, nós tivemos uma redução forte de voos totais, não só internacionais, pela restrição da entrada de estrangeiros, mas também como doméstico. Pode passar. Aqui eu trago em números, né? Esse aqui são variações de número de voos por dia. Nós saímos de 2.174 para 296 agora em 20 de maio. O load factor, observe que o load factor também da fonte essas informações foram fornecidas pelo DCEA e o load factor pela ANAC. Isso aqui são voos reais, não são planejados. E o load factor também cai de forma significativa. Pode passar. Próximo slide traz a variação dos voos internacionais. Dia 24, os Estados Unidos declara que o brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos. Dia 20 de maio, nós tínhamos 6 voos de passageiros para os Estados Unidos. Além da restrição da entrada de estrangeiros, nós tivemos essa restrição da entrada do brasileiro nos Estados Unidos, que também tem esse impacto. Então, o setor também, o transporte aéreo internacional, ele tem um impacto significativo. Esses 54 voos, em grande parte, são de voos para carga aérea. Nesse momento de pandemia, nós estamos tendo uma importância internacional com relação à importação de equipamentos e medicamentos para enfrentamento da pandemia e para as outras doenças que o Brasil já precisava dessa importação desses medicamentos. O próprio Ministério da Infraestrutura contratou com a Latam 42 voos da China, trazendo 240 milhões de máscaras para o Brasil. Pode repassar. Essa é uma estimativa do impacto, sabe, que considerando o yield, né, e a queda no movimento, no fluxo de passageiros, nós estimamos uma perda de 3,8 bilhões em receitas operacionais para as empresas aéreas. Aqui nós não estimamos a perda de receita para os operadores aeroportuários, então a perda ainda ela é maior.
no setor. Uma queda significativa, né, de rotas, passageiros em voos regulares. Aeroportos com operação, uma redução bem significativa, e redução também de voos internacionais. Pode passar. E aí é interessante, isso aqui eu queria agradecer também a IATA, que sempre está nos fornecendo informações sobre os dados do mundo afora, né? E eles trazem essa informação com relação à China. Já que nós tivemos um efeito, né, da queda da demanda do fluxo do transporte aéreo em função da pandemia, né, do ritmo de contágio que que o SARS-CoV-2 possui, né, esse coronavírus. Então, como que, no caso, a China, que está, né, há alguns meses em relação a nós de epidemia, e agora passou por um processo de controle, como é que, é interessante observar como é que retomou o setor, né, como é que está retomando, né, em que porcentagens. Então, nós temos aí em laranja a porcentagem total de casos novos, uma média de 7 dias, né, em relação à média de 7 dias anteriores. Então, segundo a estatística da China, ela já não tem mais contaminação interna, né, porcentagem de contaminação interna significativa. Quando ela tem um pico, ela vê uma queda significativa de 74.500 voos diários, voos domésticos, né, semanais, quer dizer, e cai para 12.200. Ela retoma, depois desse controle, abaixo de 40%, né? Então, você vê que mesmo quando você tem uma situação ainda de controle da epidemia, ainda a retomada do setor não é de forma significativa e tão rápida. Você vê, assim, esse mas ainda ela permanece, e a partir aqui em 85, comparando com o Brasil, mas a China, em 106 dias da contaminação, que era uma semana passada, ela estava com 32 mil voos, então ela ainda cresceu um pouquinho mais, mas ela ainda permanece abaixo de 50% do que ela tinha no início da epidemia. Nós vamos ver o caso do Brasil. Pode passar. Aqui é o caso do Brasil. O Brasil, o caso, ele está bem distribuído, né? Cada cidade, cada capital tem um comportamento. Então, ela não está tendo uma tendência. Nós estamos, na verdade, observando, até o dia 20 de maio, uma subida de porcentagem de contágio e uma queda, mas uma tendência aí de crescimento. E o setor, ele está retomando, deu um pequeno crescimento, né, de 20% aí, 1.560 para 2.129 voos semanais. Essa é a situação que nós temos aí no Brasil, em relação, né, com a porcentagem de contágios do Covid. Pode passar. A IATA fez uma pesquisa, e nós, da Secretaria de Aviação Civil, também, em conjunto com a IATA aqui do Brasil, estamos procurando realizar essa pesquisa, no caso dos brasileiros. Qual o interesse, né? No caso aqui, a IATA, ela pergunta qual o tempo para voltar após o anúncio da contenção, do controle da pandemia, da epidemia no país. No caso, 14% aí disseram que não vão esperar, 47% vão esperar de 1 a 2 meses, e um número significativo, acima de 40%, 50%, nós estamos observando aí que vão esperar de mais ou menos mais que 6 meses, né? Então, tudo isso é importante porque a projeção de demanda, ela não é um fator só questão PIB, mas também a confiança do passageiro em retomar a utilizar o transporte aéreo. Pode passar. Nós vamos realizar essa pesquisa agora no próximo mês, e aí a gente anuncia e publica, deixa à disposição de todos os operadores de aeroportos, empresas aéreas, a pesquisa também sobre a opinião dos passageiros aqui no Brasil. Aqui, é só para ter uma ideia, né, um estudo da LG, em que, quando todo mundo fala, é um V, um U,
É um V da Nike? Como que vai ser essa retomada, né? Acho que o principal é nós olharmos os principais parâmetros que influenciam essa curva de retomada. Um é a confiança do passageiro, como conquistar essa confiança do passageiro, e a outra questão dos impactos econômicos, né? Ele traz um impacto econômico bem significativo no setor produtivo como um todo, né? Então, essas retomadas, cada país vai ter a sua característica de como será essa retomada, e cada setor também, da indústria. Pode passar. A IATA está projetando uma retomada, ela já imagina que ainda vai demorar uns 3 anos, assim, ela considera que nós não retomaremos os patamares de 2020 antes de 2019, antes de 2023, né? Falando do fluxo de voos internacionais como um todo. Mas são as estimativas, né, da IATA com relação à retomada. Então, estamos observando e acompanhando para ver como que vai ser essa característica. Com base em todas as informações, pode passar no próximo slide, nós identificamos ainda uns cenários ainda a gente considera ele com um desvio padrão muito significativo, então ainda não conseguimos ainda reduzir essa variação, né? A gente está ainda num cenário médio aí de 50%, o fluxo de voos e passageiros em dezembro do que era em 2019, mas ainda é cedo para dizer qual que vai, dentro de que, né, desvio padrão, esse comportamento que nós vamos observar. Ainda temos muito a observar, mas nós estamos vendo que as empresas aéreas, os operadores aeroportuários estão retomando já um crescimento. Nós tivemos aí, como eu disse, 20%, reduzimos de 92% para 86%, de 86% a 88% do que eram os patamares de 2019. A gente já está observando uma retomada, mas uma retomada ainda um tanto lenta. Pode passar. E o que a ICAO-SAN ela fala, né? Quais são as estratégias necessárias? Que acho que todos os países estão adotando. Nós temos aí agora um relatório da OASI, dia 27 de maio, em que ela estabelece 10 pontos-chave, mas aqui eu trouxe as 5 estratégias da ICAO-SAN, que é protocolos de saúde harmonizados, né, com sistemas já de segurança que o setor já possui. Uma reativação ordenada, é muito importante toda essa coordenação. Aqui no Brasil nós temos a CONAER, a Comissão Nacional de Autoridade Aeroportuária, que todos os órgãos de controle de fronteira e autoridades de aviação civil, mais a iniciativa privada participam da discussão. Uma sustentabilidade financeira, a Secretaria Rony, o próprio secretário tem buscado algumas medidas junto ao setor, buscando essa sustentabilidade financeira. Estratégias de comunicação, a ANAC está fazendo um trabalho aí na iniciativa privada em padronizando a informação, isso é super importante, né? De que o usuário, quando entra em qualquer aeroporto, ele, olhando aquela imagem, ele já fixa, né? Então, tanto questão do distanciamento social, qualquer medida já fica padronizada, porque o cérebro já fixa qual que é a mensagem daquela imagem, né? Então, a ANAC tem feito um trabalho com a iniciativa privada, com a Anvisa, com relação a essa estratégia de comunicação bem interessante. E questão da confiança do usuário, que é o que nós estamos falando, como conquistar o usuário novamente. E uma delas é a questão, realmente, da divulgação, coordenação, todas essas outras estratégias anteriores, vai trazer essa confiança do usuário. Pode passar. Pode. E aí, por último, eu trago aqui algumas diretrizes da Anvisa e gostaria, né, de ressaltar a importância desse evento com relação à utilização de tecnologias e medidas aí, tanto pelas empresas aéreas, as ATAs e os operadores aeroportuários, no sentido de buscar trazer soluções para a implementação dessas diretrizes, né, de forma eficaz e com segurança para os usuários do setor. Uma delas é a questão
o uso de máscara e demais EPIs, o distanciamento social, como que a gente vai garantir esse distanciamento social tão importante, né? A Anvisa recomenda 2 metros. Como estabelecer isso, né, dentro de um fluxo do processamento, dentro de um terminal de passageiros, né, em que você vai formando fila, que você tem, né, pontos de concentração de pessoas, intensificação dos procedimentos de limpeza e desinfecção, minimizar o fluxo, né, de viajantes e cruzamentos de chegada e saída, isso, né, com utilização de tecnologia, as questões, assim, ajuda muito o operador portuário a ser uma coisa muito automática e já planejada as suas operações. E o principal é a informação ao viajante. A gente tem que ter um comportamento do indivíduo que contribua com esse processo. O processo de enfrentamento, de combate ao coronavírus, são medidas individuais, mas que têm repercussão coletiva, né? Então, a gente assim, é pensar no indivíduo e pensar no próximo, pensar no coletivo. Bom, aqui então a apresentação vai ficar disponível para todos que participaram do evento. Tem as notas técnicas, a última da Anvisa 101, e mais informações sobre o processo de comunicação está no site da ANAC. A gente queria muito agradecer, desculpa pelo tempo, mas ótimo, excelente uma oportunidade dessa de intensificar medidas e soluções para o setor para a retomada e crescimento, eu acho que é o que todos nós aqui queremos. Não queremos mais aquelas fotos das aeronaves nos pátios. Muito obrigada. Obrigado, Fabiana. Agora é o turno de Marcelo Mota, diretor de operações do Aeroporto Internacional de Viracopos. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, agradeço a presença de vocês todos assistindo aí esse webinar. E o que a gente quer explorar um pouco disso, né? Quais são os processos e tecnologias para acelerar a retomada do transporte aéreo. É o seguinte, por favor. Falando de retomada, de aceleração da retomada, tá? É importante a gente ver o seguinte, ela só vai acontecer se os aeroportos e as companhias aéreas garantirem, de fato, a segurança sanitária dos passageiros, né? A gente tem que ter padrões mínimos para garantir a vida, o bem-estar e a saúde, né? Nós temos que ter planos de ação, tá? Os agentes do setor do transporte aéreo têm que ter esse plano de ação. Depois também, não adianta a gente implantar todos esses planos se a gente não conseguir passar a percepção de segurança sanitária para o passageiro. Tem que haver confiança. Né? Por isso que a comunicação, e a gente vai destacar isso um pouquinho mais adiante, por isso que a comunicação do que está sendo feito também é extremamente importante. Para voos internacionais, não somente os domésticos, né, tem que haver um terceiro fator também, que são os países estrangeiros voltar a abrir as fronteiras para os brasileiros. Isso só vai acontecer também se houver essa confiança. E o quarto item, que eu considero até o mais crítico de todos eles, é que o ambiente econômico tem que melhorar, né? Lembrando que está havendo uma queda de receita, de emprego, né, de renda, e isso força uma redução de consumo. Não imediatamente agora, porque ainda existem salários, indenizações de pessoas que foram desligadas e ajudas de governo, mas mais adiante a recessão vai bater mais fundo. Seguinte, por favor. Aqui essa é uma foto, né, da Grande Depressão que aconteceu em 1929, né? E já existem diversas análises econômicas mostrando que vai haver também essa Grande Depressão de 2020, né, com efeitos nos próximos anos. A Fabiana também apresentou ali a desaceleração que acontece. Tá? Então, o ambiente econômico ele não é favorável nos próximos meses e anos. E essa notícia bem recente aí também do Money Times, mostrando como está o nível de desemprego no Brasil, né? 12,6% no trimestre que encerrou agora em abril, tá? De fevereiro a abril, e 12,8 milhões de pessoas desempregadas, né? Com a queda da população empregada, ocupada, de 5,2% em relação ao trimestre iniciado em janeiro. Então, dá para ver que o emprego e a renda estão comprometidos e vão estar comprometidos mais adiante. Isso afeta consumo, afeta a produção industrial, a produção econômica e consequentemente, as viagens
porque, independente do turismo, ainda é muito relacionado ao setor produtivo. Seguinte, por favor. Bom, então, falando de retomada, temos que adotar alguns processos e tecnologias, algumas ações. E, essencialmente, nós temos que trabalhar como eu coloquei no primeiro slide, prover a segurança, fazer as medidas de redução de contágio, restabelecer a segurança, a confiança, e isso vai promover, aos poucos, a retomada do setor aeroportuário. Próximo, por favor. E o foco, as ferramentas que nós temos são, de fato, processos e tecnologias. Próximo, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre os processos, tá? Todos os aeroportos e as companhias aéreas estão implementando uma série de medidas, e aqui tem um resumo das medidas de Viracopos. Nós tomamos mais de 30 medidas, né, nessas 4 grupos de ações aí, e trabalhando essencialmente com isso: distanciamento social, higienização, isolamento das equipes com implantação de trabalho remoto onde possível, distribuição de EPIs, tá? Alteração da infraestrutura, porque a preocupação agora do setor também é sobreviver à crise e poder ter as condições econômicas e de infraestrutura capazes de receber os voos no futuro. Então, tivemos todas as ações aqui, eu não vou detalhá-las, a apresentação vai estar disponível a todos. Somente para mostrar que existe uma série de processos que estão sendo implementados já, tá? E que trazem aqueles 3 itens de redução do contágio, a confiança do passageiro e as medidas operacionais realmente de distanciamento social. Seguinte, por favor. Aqui, pedindo licença aos colegas de Guarulhos, tá? Aqui também o plano para a retomada das operações deles, focado nessas 4 áreas: distanciamento social, utilização de EPIs, proteção, higienização e sanitização, e orientação aos clientes e passageiros, tá? Todos os grandes aeroportos estão implementando essas ações: Brasília, Galeão, Manaus, Curitiba, Porto Alegre, tá? Isso é só um exemplo de que, como o setor já se mobilizou para a implantação dessas medidas, que trazem tanto a segurança das pessoas, a proteção à vida, quanto a percepção de segurança, tá? Próximo, por favor. Em termos de tecnologias, existem diversas tecnologias hoje. As principais estão concentradas, né, em câmeras de segurança, que não somente medem a temperatura, como também promovem, ou pelo menos identificam, problemas no distanciamento social. Verifica se a pessoa tem máscara ou não, se existe aglomeração num determinado setor. A questão de temperatura, inclusive, veio polêmica, porque a própria Anvisa reconhece que não é um método eficaz, que muitas pessoas são assintomáticas e estão carregando o vírus e transmitindo o vírus para outros. Então, medir a temperatura em si não é um grande deterrente dessa situação de transmissão de contágio. Mas ele exerce um papel muito importante na percepção de segurança de passageiros. E não só a medição de temperatura, mas, como eu coloquei, essas tecnologias de hoje, elas permitem que você identifique as aglomerações, identifique o uso de máscara ou não, que são elementos muito mais efetivos em estancar o contágio. Então, é muito importante isso. Os grandes aeroportos brasileiros também já estão adotando, tá? Como pode ver aí nesse exemplo de Brasília. Próximo, por favor. Existem outras tecnologias também. Aqui vou deixar o nosso colega da Azul falar um pouco sobre ele depois, mas tem esse sistema de embarque com projeção de uma sequência de embarque projetada no piso, que facilita com que não só seja muito mais ágil, como também permita o distanciamento social e evite o contágio das pessoas. Então, a tecnologia existe e os aeroportos brasileiros, de fato, estão implantando essas tecnologias. Estamos, inclusive, na vanguarda de muita coisa que está acontecendo no mundo. Próximo, por favor. Por falar em mundo,
né, a gente buscou também aqui trazer um pouco um benchmarking com os demais aeroportos dos grandes centros mundiais, né? Então, eu vou mostrar aqui em flashes, né, como é que tá os outros aeroportos. Aqui o aeroporto de Incheon, na Coreia do Sul, tá? Todas as ações que eles implementaram de contenção do coronavírus e evitar o contágio. E você vê que as soluções são as mesmas, tá? Distanciamento social, a questão de medição de temperatura também, desinfecção, esterilização e sanitização dos ambientes, tá? Medidas de identificação de passageiros chegando de outros países que tenham mais contágio. Isso é o que está acontecendo no aeroporto de Incheon. Próximo, por favor. Aqui o aeroporto de Toronto, tá? Também a gente vê aí as medidas. São limpeza, sanitização de áreas, desinfecção, distanciamento social, tá? Eles implantaram também na área de tecnologias, além dos processos, atendimento aos passageiros, destacado aí em azul no segundo quadro, por vídeo ou speakerphones, né? Então, os balcões de informação deles estão automatizados para evitar o contato evitar ao máximo o contato de colaboradores com os passageiros. Isso foi feito em várias áreas do aeroporto de Toronto. É também uma coisa interessante, mas também nada muito diferente do que se faz aqui no Brasil. Próximo, por favor. Aqui é o aeroporto de Heathrow. Mais uma, por favor. Próximo. Aqui em Heathrow também as mesmas medidas, né? Eles estão fazendo um trial ainda de medição de temperatura, o uso obrigatório de máscaras faciais, tá? A realocação de aeronaves de companhias aéreas nos terminais disponíveis para aumentar o distanciamento social. E o governo do Reino Unido, tá? Colocou esse mandatório, isolação mandatória por 14 dias de todas as pessoas que chegam no Reino Unido. Tá? Isso também acontece no Canadá, tá? A mesma medida, mas também o aeroporto de Heathrow, que é uma referência também no setor de aviação civil, está fazendo. O próximo, por favor. Aqui também somente um exemplo do aeroporto Madrid-Barajas, tá? Também as mesmas medidas, essencialmente, né? Todas as medidas são exatamente essas: distanciamento, medição de temperatura, higienização das áreas e afastamento ao máximo entre voos e passageiros circulando no terminal. Todos eles sofreram redução da infraestrutura, né, que foi necessário para a redução de custos, né, a sustentação econômica dos aeroportos. Foi uma medida adotada no mundo inteiro, até por causa da queda abrupta, ou exatamente por causa da queda abrupta do volume de passageiros. Próximo. E aqui o aeroporto de São Francisco, somente, o último benchmark que eu gostaria de apresentar, ele mostra também que as medidas são exatamente as mesmas do que está sendo adotado no Brasil e no resto do mundo. Tá? São medidas eficazes, mas não existe muita novidade. O que tem que ser implantado é exatamente isso, e nós, os aeroportos brasileiros, e as companhias aéreas brasileiras estão adotando todas essas medidas também, o que acreditamos que vai conter a propagação do vírus, aí mantendo exatamente o distanciamento social e a limpeza constante das infraestruturas e aeronaves. Próximo, por favor. Então, para concluir, eu queria colocar exatamente isso, que as principais aeroportos e companhias aéreas brasileiras já estão adotando essas práticas. Tá? Nós temos as condições, tanto no lado de processo como no lado de tecnologias, para garantir essa segurança que é necessária aos passageiros. Bom, aqui estamos falando dos principais aeroportos, para a gente ter uma retomada plena dos voos domésticos. Isso tem que ser expandido também para todos os outros aeroportos brasileiros, porque é uma rede, né? E para você expandir o número de voos e o acesso ao transporte, tem que haver essa implementação também em todos os demais aeroportos, inclusive de menores portos. Também a infraestrutura aeroportuária brasileira se adaptou.
Deu para ver pelos inúmeros slides de benchmarking aí que a gente adotou as medidas que estão sendo adotadas em outros grandes centros mundiais. Não tem novidade, o Brasil não está atrás, pelo contrário, está em linha e na vanguarda em alguns pontos, tá? E nós estamos com essa infraestrutura preparada para essa retomada do voo. Também existe uma diversidade muito grande de instruções normativas, a própria ACI, em conjunto com a ALTA, com a IATA, com outros organismos internacionais, né? E aqui no Brasil, tanto o CONAERO, envolvendo a SAC, a ANAC e as associações de classe, tanto das empresas aéreas quanto dos aeroportos, eles têm promovido essa discussão, têm compilado essas informações em diversos documentos, tá? É muito simples de acessá-los, em alinhamento com a nota técnica 101 da Anvisa, que é a mais recente. Então, tem um material muito rico para a implementação de todas essas ações, mas, de fato, é uma torrente de informações. Seria até interessante que cada órgão e cada entidade de classe dessa começasse a fazer um trabalho de integração melhor para emitir esses comunicados de forma conjunta, como aconteceu recentemente com a ACI, a ALTA e a IATA. Tá? O volume de informações que é recebido tem que ser processado e a dinâmica do processo é uma característica natural de um momento de crise, tá? Mas é necessário que haja, de fato, essa coordenação e essa compilação maior de todos esses elementos para ser mais fácil a referência e garantir que todo mundo tem um padrão de qualidade e de segurança adequado. E, por último, a conclusão final é exatamente essa, que o cenário econômico, né, ele ainda vai ser o principal fator que vai limitar ou acelerar a retomada do transporte aéreo no Brasil. Tá? Se houver atividade econômica, se houver renda e emprego, tá? Os voos vão acontecer. Eu tenho conversado com algumas empresas aéreas, elas têm colocado que estão, inclusive, testando na malha, colocando novos voos aos poucos, e o problema é a venda, né? Como a Fabiana colocou também naquele slide, qual é a percepção das pessoas, dizendo que, bom, eu vou aguardar 6 meses para começar a voar, vou aguardar 1 ano para começar a voar. A grande maioria está nessa faixa. Os que vão voar imediatamente ou com 1 ou 2 meses é muito menor do que a quantidade total. Então, é necessário, tá, de que haja, de fato, uma retomada da atividade econômica para que a aceleração do transporte aéreo venha a ocorrer. E, por último, por favor, o próximo. Queria só deixar uma mensagem aqui, né, de que precisamos adotar todas essas medidas. Tá? Como nosso slogan aqui nesse momento, em Viracopos, é todos cuidando de todos, precisamos implantar essas ações e o que a gente faz hoje, né, influencia o futuro. Nós estamos num momento de crise, crises são passageiras, a gente se prepara nos momentos de crise, inclusive uma frase que eu gosto muito, que diz, quando os ventos da mudança chegam, alguns constroem abrigos, outros içam velas. É isso que o nosso setor tem que fazer agora, tá? Içar as velas para garantir que estaremos prontos e capazes de acelerar essa retomada do transporte aéreo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. Antes de continuar, quería lembrar que puede enviar a sus preguntas para este enderezo de email, info@si-lac.aero. Ahí estaremos, al finalizar las presentaciones, estaremos con la sesión de preguntas y respuestas. También recordarles que el webinar está siendo grabado y será colgado en nuestra cuenta de YouTube al finalizar durante el día de hoy. A continuación tenemos la presentación de Daniel Kozlowski, director general de Stratus Airports, y Alfonso Sardón, Senior Product Manager de nuestro World Business Partner ICUSI. Buenas tardes, o buenos días a todos. Alfonso, dale, se quieres. Bueno. Inicia tú, Daniel. Bom, eu sou o Daniel Kozlowski, ainda que pareça difícil, é só ler o que está escrito. A gente estava brincando sobre isso antes da apresentação. Eu sou da Stratus, aqui no Brasil. Somos uma empresa
totalmente voltada ao setor de operações aeroportuárias, e a nossa ideia é estar promovendo o uso de tecnologia para justamente trazer a confiança do passageiro, do usuário do terminal de volta. Deixa o Alfonso se apresentar e eu dou continuidade. Hola, buenos días. Yo soy Alfonso Sardón, de la empresa Icusi, y bueno, aquí estamos junto con nuestro partner Stratus, ¿no?, para proveer o daros un poco de luz sobre qué tecnologías se pueden aplicar, ¿no?, pues para recuperar la confianza del pasajero. Me gustaría disculparme por no hablar brasileiro, intentaré hablar despacio español, de manera a ver si no, me podéis entender. Y si no, pues siempre tengo el apoyo de Daniel, que me ayudará. Muito bem. Bom, então, como eu falei, nós vamos estar aqui basicamente conversando sobre o uso de tecnologia que permitam uma aceleração da retomada do transporte de passageiros no Brasil, transporte aéreo. A Fabiana estava falando como são bonitas as fotos dos aviões nos pátios. Realmente, só que a gente gostaria, todos nós, com certeza, de ter fotos de aviões voando, decolando, aterrissando, filmes para ser mais dinâmico, mas que, obviamente, para isso acontecer, o avião tem que estar recheado, principalmente de passageiros. Então, a gente aí entende que o elemento confiança é muito importante. Então, protocolos de saúde precisam ser seguidos e a gente tem que, de alguma forma, mostrar para os passageiros que estamos oferecendo tecnologia para que eles se sintam seguros dentro dos terminais. Próximo, Francisco. Então, essa é a ideia, transmitir, passar confiança aos passageiros. A tecnologia deve permitir que a operação seja segura, que os protocolos mencionados também nas duas apresentações anteriores sejam cumpridos. Muitos desses protocolos são e serão dinâmicos à medida que a crise aumenta ou diminui, tomara que seja sempre diminuindo. E a gente vai colocar foco também, basicamente, em processos que envolvam os passageiros. A gente entende que a atenção deve situar-se principalmente em 3 métricas, que são concentração de pessoas, distanciamento social, a gente fala muito hoje em dia no Brasil de distanciamento entre as pessoas, tão importante quanto o uso de máscaras, e temperatura corpórea. Já foi dito, temperatura corpórea, ainda que não necessariamente seja o elemento mais crítico, até porque ele pode ser facilmente camuflado. Se tiver um passageiro assintomático ou se tiver alguém que tomou um antitérmico antes de viajar, você não vai perceber numa leitura térmica, mas ela tem outros valores que ela pode agregar e a gente vai mencionar eles. Quer fazer algum comentário, Alfonso? Não. Não? Próximo. Bom, controle de concentração, a gente está conversando aqui exatamente sobre uma métrica, sobre uma tecnologia para a gente poder avaliar o número de pessoas sobre uma área quadrada, ou seja, podem ser distintas áreas e zonas do aeroporto. Vou citar alguns exemplos: área de embarque, área de check-in, restituição de bagagem. Cada aeroporto tem uma característica física diferente, então ela pode ser diferente de um aeroporto para o outro, ou dentro do próprio aeroporto. Uma esteira pode ter uma condição física que ela permita mais passageiros naquela área do que uma outra esteira. Então, o sistema está parametrizado para fazer a interpretação de que esteira a gente está analisando e o número de pessoas determinado para aquela área. E o que a gente faz é monitorar essas métricas. Então, você deve conhecer a área muito bem e o sistema vai te alertar sempre que essa concentração de pessoas for superada. Então, a gente está falando do exemplo de esteiras, mas a gente pode estar falando de qualquer outra área. É possível criar distintos parâmetros máximos para cada área dessa forma. Deixa o Alfonso explicar um pouco como é que é feito o uso da tecnologia nesse caso. Eso es. Para controlar la ocupación de una zona, tal y como estaba diciendo Daniel, es una de las claves para evitar la propagación de la pandemia. Entonces, tenemos 4 tecnologías principales en el mercado que nos permiten medir la ocupación. Cada tecnología tiene su pro o su contra y brevemente os voy a explicar un poco cuáles son los beneficios o las debilidades de cada una, ¿no? La primera tecnología que tendríamos a disposición de los aeropuertos serían los contadores 2 o 3D. Estos contadores se instalan en el techo de la entrada de la zona y
y lo que hace es dibuja una línea virtual en el suelo. Y lo que hace el contador es contar cuánta gente entra a la zona y cuánta gente sale, lo cual pues constantemente sabes qué número de personas tienes dentro, ¿no? Al final estos contadores son propietarios, son de unos fabricantes concretos y la verdad que son muy precisos, ¿sí? Para contar el in y el out de las personas. La segunda tecnología que tendríamos sería la de reconocimiento facial. Es una tecnología que lo que nos permite es, utilizando una cámara de CCTV, de seguridad normal, podemos poner una cámara en la entrada de la zona, una cámara en la salida, y detectando el vector biométrico totalmente anónimo de cada una de las personas, podemos saber cuántas personas entran y cuántas personas salen. Y aparte de saber la ocupación, con esta tecnología podríamos saber cuánto tiempo ha permanecido cada uno dentro de tu zona, ¿sí? El beneficio de esto no es tan preciso como el 2D, 3D, pero podemos utilizar cámaras normales de seguridad. La tercera sería la de Crowd Analytics. Esto es, utilizando cámaras 360 de ojo de pez normales, de cualquier fabricante de cámara de seguridad, lo que haces es detectar las personas que hay en una zona y puedes saber la ocupación de esa zona y además el X y el Y, la ubicación concreta de cada una de las zonas. Y la última tecnología que es interesante sería la del Wi-Fi tracking, ¿no? Utilizando los access point que tenemos en el aeropuerto, podríamos conocer pues el número de personas que hay, ¿no? Esta tecnología tiene dos hándicaps. Una es que cada pasajero hoy en día lleva más de un dispositivo móvil, ¿no? El móvil personal o el móvil del trabajo, que puede hacer que el número de personas que se hayan identificado sea más de las que son realmente. Y luego la precisión, que conseguir una precisión por debajo de 5 metros con la tecnología de Wi-Fi es bastante difícil hoy en día. Siguiente, Francisco. Aquí ahora lo que estamos... Dale. Aquí lo que estamos viendo ahora mismo es con la tecnología Crowd, lo que estaríamos viendo es con una cámara de 360, pues la ocupación de esta zona. Imaginaos que esto es la zona de check-in, hay 9 personas y como veis con la tecnología Crowd, aparte de saber el número de personas, nos permite traquearlas y saber dónde está cada una de ellas. Daniel, ¿tenías algún comentario? Não, o que eu ia dizer é que, perdão, o que eu ia falar é justamente isso, não ficou claro no espanhol. A ideia é que a gente não mencionou até aqui nesse instante, porque o foco é muito mais ao benefício da tecnologia, não como a gente está usando ela ou como ela é construída. A gente tem algoritmos, inteligência artificial por trás desses elementos todos para fazer essas análises. Então, é a inteligência artificial que é parametrizada para me alertar sempre que o distanciamento social, nesse caso, não está sendo cumprido. Então, é o que a gente vê claramente aí quando está assinalado em vermelho que alguém não está cumprindo com distanciamento social. Siguiente, Francisco. Bom, acho que todo mundo tem lido o jornal, é uma das coisas mais efetivas e por isso mesmo a gente está ficando, espero que estejamos todos ficando o máximo possível em casa. Isolamento, a distância social vem por conta disso, né? Ou seja, garantir que ninguém propague o vírus, que ninguém se infecte por conta de estar andando próximo de alguém que já está infectado na fase de propagação. Então, o objetivo é justamente definir um raio de ação. Esse raio pode variar. Acredito que ele vai variar à medida que a pandemia vai relaxando, a necessidade de uma monitoração mais estreita, mais estrita. E uma outra coisa muito importante, dentro do aeroporto você tem fluxos de pessoas que se cruzam. Então, o Moving People, a esteira, por exemplo, é um exemplo. Tem áreas que tem corredores de passagem onde você tem 2 fluxos. Então, tem áreas de migração que você, eventualmente tem pessoas paradas e outras andando. Então, você tem também um tempo mínimo de contato a ser estabelecido, também parametrizável, e a gente pode monitorar quando o tempo médio de contato está acima ou quando a distância média entre as pessoas está acima do que está parametrizado. Essa é a ideia da solução, que a gente tenha valores definidos para distanciamento e que a gente possa, no instante real, estar monitorando todas essas áreas e esses indicadores para que o gestor possa ver e possa atuar de forma rápida e de modo a minimizar o problema.
Então, todos os eventos são registrados também para histórico, e esses valores que estão registrados servem para estudos e melhoramento da operação. As zonas podem ter limites configurados diferentes, dependendo de cada área, ou seja, tudo é uma questão de análise, é uma análise técnica, sanitária e, por fim, parametrização da solução. Alfonso. Sí, las tecnologías que tendríamos disponible para poder medir la distancia social es clave. Para poder medir la distancia social de una zona, lo que necesitamos es conocer el X y el Y, la ubicación exacta de cada pasajero, ¿no? Entonces, las tecnologías que hoy en día nos permiten calcular la distancia social sería, mencionaba antes que había unos contadores 2D, 3D, hay unos fabricantes en concreto que hacen sensores de 3D que tienen la capacidad de poder unir más de un contador 3D y poder hacer distancia social. En este caso, estos fabricantes, bueno, pues es una tecnología propietaria y normalmente suelen tener un límite de número de sensores que puedas unir para cubrir una zona. Luego tendríamos la tecnología de Crowd Analytics, que es la que hemos visto anteriormente, ¿no? Que utilizando cámaras normales de seguridad de 360 grados y aplicando algoritmos de inteligencia artificial podemos conocer el X y el Y de cada una de las personas. Y por último tendríamos el Wi-Fi tracking, que como decíamos antes conocemos el X y el Y de cada una de las personas. Aquí el problema que tenemos es, como os he dicho antes, la precisión, ¿no? Si lo que queremos es medir un radio de seguridad de 2 metros o de 1,5 metros y el Wi-Fi tracking nos está dando un error medio de 5 metros, pues no será una tecnología muy fiable. Sin embargo, el 3D People Counter y el Crowd Analytics pues, tienen errores por debajo de 20 centímetros, lo cual serían las tecnologías más fiables para poder hacer eso. Francisco, la siguiente. Só resumo enquanto passa o filme. Vocês vão ver no filme, depois o Alfonso pode comentar, onde estiver em vermelho, o filme é dinâmico, óbvio, são as pessoas que não estão cumprindo o distanciamento, essa é uma área de check-in. Só queria reforçar 2 coisas. Primeiro é que a gente é câmara agnóstico, só para ficar claro. Muitas das câmaras, como o Alfonso falou, eu vou reforçar por causa da questão do idioma, elas já existem no próprio aeroporto, estão orientadas a CFTV e outras funções de segurança. Então, a nossa solução pode utilizar os dados, a informação das mesmas câmeras. Então, isso é importante, porque a gente está falando de menor investimento, com certeza. E eu queria deixar isso claro para, eventualmente, vocês nem precisarem fazer essa pergunta, que com certeza ia provocar a curiosidade de muitas pessoas. Alfonso. Muy bien, aquí estamos viendo un ejemplo. Esto es una hora de check-in y lo que se ha configurado en este sistema es que el radio de seguridad sea de 2 metros y que el contacto mínimo entre personas sea de 1 segundo, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es las personas que están en rojo, es que el radio de seguridad, hay un incumplimiento de radio de seguridad. Entonces esto genera una alarma en el centro de notificaciones y aparte, como estamos viendo nosotros en tiempo, podemos visualizar pues en qué punto de tu zona estás padeciendo el incumplimiento. ¿Sí? Siguiente, Francisco. Bom, controle de temperatura, como já foi bem colocado, e eu mesmo já mencionei, a gente não entende que seja uma das medidas mais importantes, mas elas fazem parte do pacote. Não necessariamente o aeroporto tem que investir em câmaras térmicas, se ele não tiver interesse em ter controle térmico, isso é uma parte a mais da solução. Agora, a gente entende que o controle de temperatura tem um papel bastante importante, né, na solução pelo seguinte: as medidas e o histórico dessas medidas indicam uma tendência. Então, isso é importante para a ANAC, para a SAC, para a Agência de Vigilância Sanitária. Isso é importante para a gente entender que eventualmente, a gente está recebendo um fluxo de passageiros com temperatura acima de uma determinada cidade ou de um determinado país, para a gente poder notificar esse país, essa cidade de origem. Essa é a ideia. Então, ainda que ela não tenha muita efetividade, ela transmite uma sensação de controle maior para o passageiro e ela garante que a gente tem uma melhor ideia do que está acontecendo a nível de tendência na pandemia. Então, as tecnologias tanto podem ser de câmera fixa ou manual, o Alfonso vai falar sobre isso.
Mucho, nada más que añadir que la tecnología, únicamente hay dos versiones, una manual y otra fija. La fija lo que te permite es no necesitar de una persona, ¿no?, ahí en la ubicación concreta, y para la manual pues necesitas siempre un operario, ¿no? Siguiente. Bom, aqui talvez uma das coisas mais importantes quando a gente falar de confiança do passageiro, do usuário do terminal. A gente acredita que quanto mais compartilhada a informação, mais transparência e mais seguro vai se sentir o usuário do terminal. Eu coloquei um slide para vocês verem, de uma tela típica de um FITS, e do lado a gente sugere que, por exemplo, você pode ter, por determinados momentos, o compartilhamento de informações críticas, de algumas métricas que o aeroporto implementou para controle, como ocupação, quantos passageiros, throughput de passageiros estão aparecendo por minuto, qual o tempo médio de um processo de check-in, ou de uma área de segurança, ou de uma restituição de bagagem. A gente entende que isso é muito importante para que o passageiro veja que existe controle, que alguém está se preocupando com a saúde dele, com as condições sanitárias do ambiente. E a informação pode ser compartilhada por todos os meios habituais, a solução tem os APIs dela. Então, FIDS é um exemplo, isso pode estar na página web do aeroporto, pode estar num display wall, que a gente está vendo similar ao FIDS, Twitter, etc. Não sei se o Alfonso quer fazer algum outro comentário. Não. Seguinte, Francisco. Próximo. Bom, métrica dos processos. A gente está falando de algumas métricas. Criatividade aí é o céu o limite. Então, o tempo de espera é crítico, obviamente. Quanto mais tempo você fica parado numa zona que, inevitavelmente, tem maior concentração de pessoas, é pior. Então, a gente quer ter uma ideia de qual o tempo máximo definido e como é que eu estou com relação a esse tempo numa fila, tempo de permanência também, ou seja, o tempo do processo, do momento que eu entrei no começo de uma fila ao momento que eu saio. Por isso a câmera de análise biométrica é importante, porque ela faz uma marcação. O Daniel chegou na fila nesse instante, o Daniel saiu da fila nesse instante, eu posso dizer qual o tempo médio de cada passageiro. Não está escrito na apresentação, mas eu vou mencionar, porque certamente vai ser uma pergunta também. A gente não guarda a imagem de nenhuma pessoa, isso é uma norma internacional, e a solução da ICUSE é compliant, é compatível com a norma, ou seja, para nós as imagens da biometria são dados e não está vinculada à pessoa física de ninguém. Então, é importante dizer isso. Então, as métricas, pelo momento, tempo de espera, tempo de permanência, fluxos, fluxo de saída, fluxo de entrada e tempo de processo. E o tempo entre trânsito entre zonas e áreas. Da mesma forma, pode ser muito importante entender que um determinado país, num voo internacional, está exigindo cheques a mais dos passageiros que vão embarcar com destino naquele país. Então, por isso mesmo, aquele processo pode ser mais longo, o passageiro tem que entender quanto tempo ele demora, está demorando em média daquele momento onde ele está até o gate de embarque dele, para garantir que o voo possa sair no horário. Então, esses tempos são importantes. ¿Algún comentario, Alfonso? Siguiente. Sí, lo que queríamos un poco recalcar, ¿no?, es que durante hoy os hemos enseñado distintas tecnologías que te ayudan a controlar la ocupación, a controlar la distancia social, incluso la temperatura, y lo que queríamos resaltar es que si se escoge bien la tecnología, esta tecnología nos puede ayudar no solo en este momento post-COVID o durante el COVID, sino nos puede ayudar, ¿no?, a tener métricas de negocio que nos ayudarán, ¿no?, a optimizar los procesos y a poder ofrecer mejor calidad de servicio a nuestros pasajeros, ¿no? Aquí estamos viendo un vídeo ahora mismo donde podemos ver, pues, qué métricas podríamos obtener si, por ejemplo, implantamos la tecnología Crowd que hemos visto antes, ¿no? Pues podríamos tener los tiempos de espera, la ocupación, podríamos tener pues los throughput de entrada y de salida. Podríamos visualizar si tenemos sensores en varios puntos de nuestro aeropuerto, ¿no? Podríamos conocer cuál es el waiting time en Arrival Immigration, en Customs. Podríamos, si lo que ahora mismo nos interesa más que el tiempo de espera es la ocupación, por ejemplo, porque estamos preocupados con la ocupación de cada una de las zonas, pues podríamos elegir el KPI correspondiente al occupancy y podríamos ver cuál es el grado de ocupación que tenemos en todo el aeropuerto, ¿no?
Como decía Daniel, cada zona tiene X número de metros cuadrados y tú puedes configurar un umbral específico para cada una de las métricas, ¿no? Y aparte de visualizar esta información sobre unos KPIs en concreto, podríamos visualizar toda esta información sobre un plano, ¿sí? Sobre el plano del aeropuerto, donde visualizaríamos, en este caso, las zonas que tenemos configuradas estarían en estos círculos y podríamos visualizar pues, cuál es el tiempo de espera, la ocupación, todos los KPIs relacionados con esta zona. Y en el caso de que alguno de los KPIs esté fuera del umbral, ¿no? Pues la zona aparece en rojo, ¿sí? Cuando seleccionamos sobre otra zona, se nos cambia la información en la parte derecha de la aplicación y se actualiza con la información y los KPIs de este. En este caso, pues el waiting time es de más de 8 minutos, lo cual está en rojo. Esto sería un poco las métricas que puede ofrecerte la tecnología para este momento del COVID, pero también pues es una inversión que pensamos que tiene su retorno no solo en este momento, sino en un periodo más largo también, ¿no? Não sei se ficou claro para todo mundo, fazer um rápido resumo. O que o Alfonso comentou agora no final é muito importante. A solução, ela não é uma solução que apenas serve para o momento pandêmico. Na verdade, a gente vê muita aderência nela para toda a operação do aeroporto, mesmo numa situação fora da pandemia, porque ela brinda para o gestor dados e informações muito importantes sobre o desempenho da operação dele. Tempos de fila no check-in, se a migração do landside para o airside está lenta, então com isso o gestor pode identificar check-in precisa abrir mais posições, existe um problema no DCS da companhia aérea e provoca lentidão, tem algum problema no meu BCBP ou no agente que fica lá com o scanner controlando a passagem, a migração. Então são dados que o gestor tem na mão em tempo real e que vão permitir a ele interagir com outros stakeholders para melhorar a performance do aeroporto. Sem falar em melhoramento comercial, como você descobrir as áreas mais nobres para anúncio, você vai ver onde tem mais concentração de pessoas, por onde passam mais pessoas, etc. Próximo. Bom, benefícios. A gente, obviamente, vê que as medidas adotadas sanitárias podem ser controladas de uma forma bastante positiva com o uso da tecnologia. Você tem um enriquecimento enorme da tua operação, conhecimento, então você está entendendo melhor o comportamento de fluxo de passageiros. Com base em informações precisas, você pode tomar melhores decisões, você ganha uma condição de previsibilidade. Então, nesse momento, Marcelo mencionou muito bem que os aeroportos estão com operação mínima reduzida e você precisa alocar os recursos, o crescimento, somente na medida que ele for acontecendo de fato. Essa ferramenta como previsibilidade vai te ajudar muito. Ele vai te mostrar, nesse mesmo horário, na semana passada, eu tive 10% menos movimento. Então, já te acende um alerta de que já tenho mais passageiros no terminal nesse mesmo horário. Então, tem que botar, eventualmente, mais recursos. Tem que tirar o pessoal que está de stand-by por causa da pandemia, colocá-los em ação de novo. E uma coisa muito importante é que, eu já mencionei, é todo o uso da solução como monitoração de indicadores de performance no momento pós-Covid. Todo aeroporto tem seus indicadores, suas métricas para cumprir, são regras da concessão e, na verdade, isso é uma forma de auxílio, é uma forma de compartilhar essa informação com todo o ecossistema do aeroporto. Próximo. Bom, era isso que a gente tinha para falar, muita coisa aqui é falada de forma expressa, eu espero que vocês façam bastante pergunta e usem o e-mail de contato para esclarecer qualquer dúvida. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Obrigado, Daniel y Alfonso, por la presentación. Y último, el compañero de Azul, Juliano Podolka. Aqui está a apresentação. Juliano. Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo. Queria agradecer aí o convite para que a gente pudesse também compartilhar um pouquinho do que a gente pensa a respeito aí do momento e principalmente o que a gente pode contribuir aí com o processo, tecnologia
voltado para uma companhia aérea. Pode passar o primeiro slide, por favor? Eu me sinto grato aí pelo tema também da webinar também, falando de processo e tecnologia, é um assunto que eu me sinto bem à vontade de falar, não por ter experiência somente nisso, mas por gostar, né, de ambos os assuntos aí. Falando de processo, né, eu sou meio chato aí, eu sou um cara meio exigente em tudo que eu faço e em todo lugar que eu vou, né, eu sempre brinco que eu às vezes não consigo nem ficar tranquilo no meu final de semana ou no meu descanso, porque eu fico criticando os processos por onde eu vou, né? Eu vou numa churrascaria, eu fico olhando o que o garçom faz, quem é o garçom, o que ele faz, etc. Semana passada eu estava em Florianópolis a trabalho, mas em um momento de manhã eu fui na praia para dar uma parecida aí nesse momento que a gente está, e eu vi lá um grupo de pescadores, uma rede grande puxando os peixes durante 20 minutos, mais de 40 pescadores, e ao invés de eu curtir o momento, eu estava criticando o processo que eles estavam fazendo ali. Mas enfim, por que eu fiz essa introdução? Porque me dá bastante tranquilidade aí da gente falar de tecnologia e dessa virada pós-Covid, em cima do que a gente tem um trabalho muito bem estruturado na Azul de processos, né? Eu acho que, como o pessoal aí acabou de demonstrar, várias tecnologias que podem ser consumidas no mercado para a gente enfrentar o que a gente vai ter aí depois do Covid, né? Nesse novo mundo. Mas nós precisamos saber efetivamente o que a gente precisa. Não basta a gente ir atrás da tecnologia apenas e aplicá-la de maneira errada. Então, esse primeiro slide aqui que ele está mostrando para vocês, né, é dentro desse trabalho que a gente tem. Do lado esquerdo aí tem esses dois quadros aí escrito TRR, que é mais ou menos como a gente divide ali o aeroporto, antes do raio-x, depois do raio-x. São terminologias da Azul que a gente estruturou, a maioria das empresas aéreas usam a mesma coisa, mas para cada um desses processos, né, ou dessas áreas que a gente chama aqui, a gente fez um trabalho muito bem estruturado desde 2015, aquele trabalho chato de procedimento, sabe, que você coloca os post-its na parede, vai mapeando todo o processo, justamente para a gente entender exatamente como é que é a aviação, né? A gente sempre fala aí que a aviação não muda, né? Há 30 anos é a mesma coisa, 40 anos é a mesma coisa, mas a gente tem visto, sim, várias mudanças, e eu acredito que essa crise vai trazer coisas positivas no sentido da gente ter que se mexer e ter que pensar diferente. Então, aí, indo do 1.1 ao 4, aí, o que a gente tem certeza quando a gente fala de processo é que a gente precisa estar próximo da linha de frente, né? O pessoal que está lá na ponta, são eles exatamente que sabem o que precisa, né? Muitas vezes a gente decide um processo. Eu também sou responsável por normas e procedimentos na Azul de Aeroportos. A gente vai lá, define um negócio maravilhoso na sede, como eu brinco, no ar-condicionado, e aí você vai para o aeroporto e vê que as pessoas estão fazendo totalmente diferente. Então, fazer essas pessoas participarem da construção do processo, para mim, é fundamental. Uma outra coisa que nós temos feito muito também nesse trabalho de processo é envolver o pessoal que está na ponta, né, os coordenadores, os gerentes, a estar ministrando os treinamentos para as pessoas daquilo que for definido, para que a gente não tenha pessoas falando coisas diferentes dentro de turnos ou dentro de aeroportos. E fazendo sempre a virada aí de um PDCA construtivo e rápido, dinâmico, a todo momento. Outro ponto importante, que é o terceiro, ele é comunicação, né? A gente vê que a falha de comunicação ela é extremamente importante. A falha não, né? Você falhar na comunicação é muito ruim, é extremamente importante que você tenha uma comunicação efetiva. E a partir disso, né, dentro até do público que nós temos hoje, né, eu tenho um público muito jovem na linha de frente, e eu não posso simplesmente ficar preso nos manuais, nas instruções de trabalho, etc. Então, a gente tem se desenvolvido aí para falar a língua das pessoas que estão na frente aí, né? Dentro dessa geração millennium, enfim, todo esse pessoal jovem. Então a gente tem usado o Instagram, a gente tem usado o podcast, a gente tem usado todas as possíveis formas de comunicação para atingir esse público. E, por fim, depois que a gente faz todo esse trabalho aí, a gente vai efetivamente em campo para ver se realmente aquilo que a gente combinou está sendo cumprido, né? Então, esse trabalho bem estruturado de processos, ele nos dá tranquilidade para que a gente possa focar na tecnologia em ações que a gente precisa. Se você clicar ali na minha imagem, ali, desse cara bonito que está aparecendo aí que sou eu, vai mostrar um podcast para vocês ouvirem. Aqui é o Juliano Podalca, gerente de projetos e normas de aeroportos, e é com muita satisfação que estamos estreando essa maneira de comunicação via podcast. Para essa primeira temporada, falaremos dos nossos processos e escolhemos esse tema, pois ele é a base estrutural de todas as nossas ações no atendimento.
seja em melhoria ou até mesmo nas inovações que estamos realizando. Desde 2015, temos uma excelente estruturação desse trabalho, onde os processos de loja, anfitrião, check-in e editing no lado terra, e embarque, conexão, COI, rampa e LL no lado ar, além, é claro, do SAE e do Inter que envolvem todo o aeroporto. Para cada processo, iremos destacar as novidades que estão por vir ou que já são uma realidade no nosso atendimento, seja a ISA, bancada de impressão e o tapete azul. Não deixe de nos escutar, curtir e comentar. Até o próximo Minuto News. Fiquem bem. Legal, aí só uma demonstração daquilo que eu acabei de comentar, de falar a língua do pessoal, né? A pessoa pode estar no ônibus, pode estar chegando no aeroporto para trabalhar, pode estar em qualquer lugar e ela recebe aí uma informação exatamente do que a gente espera dela na linha de frente. Estou falando isso muito do nosso time de aeroportos aí que fica realmente com os clientes na linha de frente. E temas que para mim é uma verdade aí junto com processos, né? Transformação digital, né? Quando a gente fala de transformação digital, muitas vezes só nos remete à parte tecnológica da coisa, mas transformação digital é pensar diferente, né? Não necessariamente você precisa ter um sistema envolvido ou algo que realmente seja disruptivo, que é a segunda palavra que eu destaquei aí, né? A gente sempre pensa de maneira disruptiva. Então, esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar que não é nem pensar fora da caixa, porque quando você está pensando fora da caixa, você está olhando para a caixa. Então, é pensar realmente de maneira disruptiva, sem olhar para o passado e ver o que pode ser feito de novo e diferente, né? Buscando a terceira caixinha ali que eu coloquei, que é a parte de inovação. Então, mudando um pouquinho aí, saindo de processo, indo para a tecnologia, o próximo slide vai ser um vídeo que eu vou falar de uma das ferramentas que a gente está usando, que é o ISA. Eu vou passar o vídeo e depois eu comento. Muito bem. Pode passar mais um, por favor? Bom, então falando um pouco do ISA, aí só reforçando o que o vídeo mostrou, de novo, né? Isso a gente não é um trabalho que a gente conseguiu colocar em prática agora após pandemia. Isso é um trabalho já de mais de 2 anos que a gente vem estruturando em cima do trabalho de processo que nós fizemos.
justamente criticando qualquer tipo de processo, né, e de ação que nós temos com o cliente que nós poderíamos melhorar. Então, seguindo do lado esquerdo da tela aí de cima para baixo, né, o Ease Disruption, que é um dos modos, é o primeiro deles, além de ele trazer toda uma parte que facilita a vida do nosso COI, que é o centro operacional ali de malha, e saber qual a tripulação está chegando, está saindo, qual aeronave, quantos clientes, ele tem uma inteligência por trás de mostrar para o pessoal que fica na área de conexão de quais clientes já têm a conexão perdida, e nessa interface que o nosso pessoal lá da conexão faz, eles conseguem de maneira automática, muito mais facilitada do que nós tínhamos anteriormente, alterar o voo do cliente para o próximo voo, caso seja perda da conexão, e se for necessário, se o cliente precisar de hotel, de transporte, alimentação, etc., ele vai receber isso tudo via celular, né? Então, de maneira muito fácil para ambos os lados, para nós, companhia aérea, e também para o cliente, né? Todo mundo tem o hábito, o avião pousa, liga o celular, ali ele já vai receber todas as informações, caso o voo dele tenha partido, né, o original, ele vai pegar um outro voo, e se for o caso de acomodação, ele já vai receber tudo ali. A gente tem a possibilidade de, para cada tier de cliente, colocar em hotéis diferentes, o cliente pode escolher o hotel que ele vai ficar, ele pode fazer o próprio booking, enfim, usar a tecnologia, mas muito focada para melhorar o processo. E se vocês pensarem em tudo isso que eu estou falando, vocês vão ver que isso está promovendo o distanciamento social, está evitando a aglomeração dos clientes no balcão, porque quando você pensa somente no processo, né, nos 12 processos que eu passei agora há pouco para vocês, ele é falho porque a aviação ela tem contingência, né? Todo dia a aviação tem contingência. E nessas contingências, muitas vezes a gente não pensa na estrutura física, né, ou na acomodação de como é que vai ser esse atendimento da contingência. Então, através disso aí, principalmente desse módulo aí, a gente conseguiu de maneira modular, né, para o cliente se auto-atender, resolva o seu problema sem necessariamente ter que ir no balcão. A gente sabe que não é todo mundo que hoje tem facilidade com a tecnologia, né? Isso não vai ser tão rápido, mas a gente entende que é o momento, e a pandemia vem para ajudar a gente nisso, né? Das pessoas entenderem que o contato ele não é necessário, né? Eu posso certamente me autoatender. Eu lembro quando eu entrei na aviação lá no século passado, posso dizer assim, onde os bilhetes eram aquele carbonado vermelho, você tinha que fazer o check-in, e você olha hoje para as pessoas, né? 70% das pessoas fazem autoatendimento na Azul hoje. E eu acredito que esse número vai potencializar. Não tem motivo das pessoas terem que ficar numa fila de check-in esperando para fazer check-in, passar por essa ansiedade, né? Voar não é um processo tão fácil para as pessoas, a maioria das pessoas ficam nervosas, então não tem motivo de você ficar numa fila de check-in, ver se o seu assento vai estar junto da sua família, se você pode fazer o check-in com 72 horas de antecedência na sua casa. Então, esse é uma das ações aí muito importantes, e quando você tem contingência, conseguir fazer isso também de maneira automática com o cliente é muito bacana. O próximo módulo, que é o ISAPAX, a gente também dá uma mobilidade aí pro atendimento, caso exista fila no aeroporto, ali nas filas de check-in, a gente consegue fazer esse atendimento com um equipamento tipo um celular, né? Isso já sai ali. A gente tem uma impressorinha que fica na cintura dos nossos tripulantes para entregar o cartão de embarque, mas o que a gente está desenvolvendo agora é mandar um SMS direto para o telefone do cliente, para que nem esse contato com o papel aí possa ter entre nós e ele. O mesmo aparelho é usado para o embarque, a gente está acostumado com aquela posição de embarque fixa, né? Aquele balcão, impressoras e tudo mais, o funcionário da companhia aérea atrás do balcão, e esse equipamento ele dá essa mobilidade para que você esteja ali interagindo na fila, como eu vou mostrar daqui a pouquinho no tapete. ISA Bagagem é o tracking de bagagens, né? O cliente ele vai sendo avisado aonde a bagagem dele vai passando. A gente muitas vezes brinca, quando a gente começou a desenvolver isso, que o cliente ele só sabe da bagagem dele quando ele despacha, e se deu certo, né? Porque se deu errado ele não sabe por onde ela está indo. E através desse tracking de bagagem a gente vai mandando aí status para o cliente de onde a bagagem dele está passando. Outro que para mim é muito bacana também é o ISA Voucher, né? Onde a gente consegue, dentro da contingência que eu falei, não precisa nem entregar mais voucher para o cliente numa alimentação. Recentemente, aí faz um ano atrás, nós passamos por uma contingência séria em Campinas, aí, que é o nosso principal hub, devido a cancelamento de voos. E eu, ao olhar, estava lá no aeroporto no dia, ao olhar todo o desgaste que nós tínhamos dos nossos tripulantes ao cuidar daquela contingência, e principalmente o desgaste que a gente causava na vida dos clientes, a gente falou, não é possível que a gente tenha que ficar aí com esse processo da maneira que está. Os clientes saíam no cancelamento, iam para o balcão,
tinham que trocar o cartão de embarque, daí depois disso iam pegar um voucher de alimentação para depois ir para o restaurante, enfim, um caos total. E através do IsaVoucher a gente tem um cadastro de fornecedores, onde eles têm um portal da Azul, e a gente habilita o cliente, quando tem uma contingência, automaticamente para que os clientes possam ir em qualquer restaurante do aeroporto e lá nesse restaurante, o restaurante já sabe, através do localizador do cliente, que ele pode comer. Então, não preciso dar papel nenhum para o cliente, entregar para o restaurante. Isso é bom para o restaurante porque ele também tem uma questão toda financeira por trás, onde consegue acompanhar a nota fiscal, enfim, é algo bem, bem bacana. E para finalizar ali o IsaCrew, também na mão da nossa tripulação a bordo, onde todos os problemas que acontecem a bordo, antes, no passado, o comissário tinha que sentar, depois do voo, mandar um e-mail para a chefia analisar e disparar para todas as áreas. Agora, como ele tem todas as áreas cadastradas ali, seja um problema de manutenção, seja um problema de comissaria, enfim, qualquer tipo de problema, ao ele terminar o voo dele, ele dá um enter ali e esse relatório sai para todas as áreas aí de maneira automática. Então, é a tecnologia trabalhando a nosso favor. Outra tecnologia bacana que a gente também conseguiu fazer através dessa visão de processos é a bancada de impressão aí que está em cima aí, do lado direito. É algo que a gente também tinha pré-Covid, mas que a gente rapidamente conseguiu atualizá-la aí para o mundo atual. É uma bancada de impressão, onde a gente tem tablets em cima, impressoras, também de maneira muito mais simples do que um totem com balança, que é o que você vê por aí afora, ou talvez um totem mesmo sem balança, onde muitas empresas aéreas internacionais usam, sem a pesagem de bagagem, para simplificar. Na verdade, a nossa ideia de futuro é nem ter isso. A nossa ideia de futuro é ter impressoras. Você se aproxima e, por aproximação, você já imprime a etiqueta de bagagem. A gente pensou na bancada de impressão porque o nosso foco principal é o cliente fazer o check-in pelo celular, né? Tem a foto até de um dinossauro na direita ali. Foi uma campanha que nós estamos fazendo aí em alguns aeroportos, isso também pré-Covid, né? Já com essa ideia, para que eu vou fazer check-in, para que eu vou ficar na fila, sendo que eu posso fazer meu check-in em casa. Então o dinossauro justamente fala isso, né? Ele traz, olha, nem eu faço mais check-in no totem, nem eu faço mais check-in no balcão, faço meu check-in no celular. Então é um convite aí às pessoas. Só que as pessoas têm bagagem, né? Então como é que a gente podia resolver esse problema da bagagem? Existem algumas soluções de tag em casa, né? Que você imprime aquele papel A4, uma coisa meio esquisito, que a gente entende que não é muito operacional, mas olhando aí para um aeroporto, que a gente poderia fazer de maneira simples, o cliente com uma relação muito fácil, né, com um aplicativo muito fácil, imprimir essa etiqueta de bagagem. Como eu falei, então nesse momento a gente está tipo uma mesa da Apple aí, com tablets, onde a princípio o cliente tinha que ter uma interação de touch no tablet para responder algumas perguntas e ter alguma interface com o tablet, que pós-Covid agora ficou nessas telas como está embaixo, essas 4 simples telas. A primeira fica um leitor já de celular, eu faço meu check-in todo no celular, falo quantas malas eu vou ter, eu aproximo meu celular desse tablet, sem toque nenhum no tablet, ele já lê, que é a segunda tela, ele encontra a reserva na terceira e na quarta ele já imprime a bagagem. Eu etiqueto minha bagagem e vou para o balcão de drop bag sem contato algum com outra pessoa, ou com necessidade de tocar coisas, né? Seja o totem, seja o tablet, como está na foto, enfim, qualquer tipo de coisa. Então, isso traz também algo muito bacana aí para esse momento pós-Covid e que é muito mais rápido, né? Infinitamente mais rápido do que a gente tinha antes aí com totem ou até mesmo no balcão. E para fechar, o carro-chefe aí, que é o tapete azul, é outro produto que a gente já estava pensando em desenvolver há mais tempo aí, não surgiu pós-Covid, ele ganhou a fama, digamos assim, pós-Covid. De novo, né? A gente tem há 6 anos aí uma tentativa de melhoria no processo de embarque. E o nosso foco principal era a acomodação dos clientes a bordo. A gente sabe que o grande caos aí de aglomeração de pessoas, seja dentro da aeronave ou dentro do finger ou até na sala de embarque, é o processo de embarque, né? Ele não é bem resolvido em lugar nenhum do mundo, eu posso afirmar isso para vocês. E através do tapete a gente conseguiu aí identificar de maneira muito rápida, né? Foi uma startup que desenvolveu esse produto, e como a gente tem esse trabalho muito bem estruturado internamente como processo, quando a gente viu a ideia, a gente abraçou a ideia e contribuiu aí para que a gente tivesse muitas melhorias na execução e no desenvolvimento desse produto. A foto mostra aí já a maneira com que ele está hoje adaptado para o Covid. Então, essas são as fileiras aí, ali a primeira tá os clientes diamante no começo, depois vem fileira 29, depois fileira 24. Essas fileiras elas tinham um distanciamento de 1,90 m antes,
e hoje a gente já adaptou para 4 metros e criamos aí um grid, né? Dá para perceber bem aí na foto, 24A, 24B, 24C, 24D, onde os clientes devem permanecer, já promovendo aí o distanciamento, sem a necessidade de ficar com aquelas marcações no chão do aeroporto. Até porque a gente sabe, né, os aeroportos estão bem esforçados em fazer isso, né, e a Anvisa na fiscalização, mas você não consegue efetividade nem espaço estrutural para manter isso, né? A gente tem aí 150 a 200 clientes nos voos domésticos aí, e eu faço questão, né, como eu já falei que eu sou chato com relação ao processo, de olhar nos aeroportos, a maioria no máximo consegue 30 marcações no chão, né? E o resto, como é que a gente faz com os outros clientes, né? A gente acaba tendo que, eles acabam aglomerando sozinhos, né? E acaba tendo um trabalho muito manual, de pessoas tendo que falar com os clientes, etc. E o tapete não. As pessoas podem ficar nos lugares delas, né? Ele tem 2 monitores laterais, tem vídeo do tapete, depois eu posso compartilhar com vocês. 2 monitores laterais, onde mostra exatamente o momento que você vai embarcar e você precisa se deslocar para o tapete, para o embarque, somente na hora que for o teu embarque. Você não precisa estar aglomerado com as pessoas. E esse processamento aí, ele ajuda principalmente, não só na sala de embarque, né, mas principalmente a bordo, onde os clientes não ficam se batendo, se atropelando, né, eles vão embarcando de maneira super organizada, promovendo 35% a menos de conflito a bordo, que é o que nos garante aí uma expectativa. Hoje a gente já tem 25% de agilidade no processamento de embarque, a nossa expectativa é que isso chegue até 50%. Então é um produto muito legal, também tem uma inteligência artificial nele, né? Ele tem 4 câmeras em cima, que muitas pessoas acham que a gente dá o play no tapete, ele fica andando sem parar, né? E fala, se der algum problema no embarque, como é que vocês fazem? Ele entende, ele reconhece, se as pessoas andam, ele anda, né? Então tem toda uma inteligência por trás. A nossa ideia é evoluir com ele para a biometria facial. A gente quer que as pessoas, ao entrar no tapete, já embarquem, né, diretamente no sistema. Eu tenho falado muito para os tripulantes da Azul que cuidam do embarque, que eles não vão mais ser uma pessoa que vão ficar embarcando o voo como antigamente, que nem olhavam direito no rosto dos clientes. Eles vão estar ali como um anfitrião do embarque, analisando quem está com problema na reserva, quem, porventura, a biometria não foi reconhecida. Esse é o futuro aí, né? Com muita interação e promovendo aí o espaçamento que é necessário dentro do novo mundo. Estou à disposição aí se precisar de alguma coisa e agradeço novamente a oportunidade. Obrigado, Juliano. Temos uma pergunta de Carlos Gómez para Stratus. Gostaria de perguntar a Stratus se o equipamento de monitoreamento de afastamento social apresentado leva em consideração os grupos familiares, nos quais o distanciamento dificilmente irá superar os 2 metros. Você está vendo a minha imagem, Francisco? Sim. Ok. Sim. Tá bem. Bom, vou responder. Na verdade, a gente sabe justamente do problema familiar. Por isso que todas as métricas são em tempos médios, porque a própria inteligência artificial já vai levar em conta um histórico de, normalmente, numa situação de embarque ou de fila de restrição de bagagem, qualquer que seja o processo, a porcentagem desses números que pertencem a grupos que são tipicamente famílias, adultos com crianças. Então, isso é levado em conta na análise da métrica, porque você pautou muito bem. E por isso a gente sempre entendeu também que o distanciamento social é complicado de ser acompanhado, porque você não tem como fazer com que crianças fiquem à distância dos pais. Obrigado, Daniel. Hay otra pregunta. Un momento. De Sergio Pereira, Joao, de Viracopos. Pregunta, ¿cómo compelir los pasajeros de forma legal a mantener o distanciamiento social por ocasión do embarque nas aeronaves, ven como no seu desembarque? Es una pregunta para todos, a ver qué piensan. Bom, eu já tenho a minha resposta. Não sei se Marcelo ou Então, Mariana. eu vou falar aqui. Na verdade, a ferramenta ela não é uma polícia. Na verdade, a ferramenta é uma indicação de que algo não está acontecendo dentro da normalidade prevista. Então, qual é o propósito da ferramenta? Ela não é
e lá em cima da pessoa que está a 1 metro quando ela deveria estar 2 metros. A intenção não é essa. A intenção é você ter uma visão global do embarque ou do check-in ou da restituição de bagagem ou da migração landside, airside e ver o que está acontecendo ali para que você possa tomar medidas para melhorar. Então, se você detecta que o airside, aliás, desculpa, o landside, por exemplo, tem uma concentração maior, está indicando um vermelho, você vai tentar entender se algumas posições estão com problema técnico ou se de fato houve um congestionamento das pessoas e você precisa fazer alguma coisa extraordinária, como ordenar uma fila. Ou tem um grupo de pessoas enorme que não está sabendo utilizar o equipamento, por exemplo. A mesma coisa vale para um check-in e para um embarque de um voo. Então, a ferramenta ela não está ali para efeito polícia. Ela está para indicar que alguma coisa está errada e que você precisa de uma intervenção. Não sei também se tem sido um ponto sempre de atrito aqui nosso com a Anvisa, porque o aeroporto, né, em gerenciando sua infraestrutura, ela dá todas as condições. A gente faz a marcação de piso, faz os speeches, coloca pessoas para fazer a orientação, né, mudamos processos, ampliamos áreas, mas uma coisa é essencial, tem que haver a conscientização pública. Tá? Fica difícil a gente ter 2, 3 pessoas em cada sala de embarque para orientar passageiro. Nós temos equipes volantes, equipes em constante movimento pela sala, fazendo as orientações, mas não é suficiente se não houver a conscientização dos passageiros, a conscientização dos clientes. E muitas vezes, independente de ter ou não a equipe, como já tivemos problemas aqui em Viracopos, e conversando com meus outros colegas de outros aeroportos aqui no Brasil, acontece a mesma coisa. Você orienta o passageiro, olha, não respeite, por favor, a distanciamento social. A pessoa não faz, ela ignora, olha para você e nós não temos nem o poder de chegar né, por mais orientação que você dê, você pode pegar o passageiro, dar uma chacoalhada nele e dizer que ele tem que voltar para trás. Por mais dura e assertiva seja a nossa intervenção, tem momentos que você não pode, de fato, alterar a situação que está acontecendo ali por uma falta realmente de respeito à norma. Inclusive, isso já foi tema de discussões em algumas áreas da SAC, ANAC, né, de qual seria o poder de polícia, né, que teria o aeroporto. Vamos soltar alguma resolução que, no momento desse, você considera o passageiro como indisciplinado, né, e pode chamar a Polícia Federal, mas você vai chamar a Polícia Federal para ir em todo o portão do aeroporto para orientar passageiros que não estão respeitando o distanciamento. Então, é uma questão complicada. Eu acho que tudo que é conscientização e cultura, ela vem aos poucos. Né? Você dá todas as ferramentas, você dá todas as condições, você educa ao máximo, mas é um processo gradativo de aceitação do passageiro a isso tudo. E não só o aeroporto, os próprios passageiros adjacentes também têm que fazer esse enforcement, né, do distanciamento social. Eu vou fazer só um comentário. A ferramenta até traz algo que favorece muito justamente esse aspecto que você e eu acabamos de concordar sem ter combinado, que o webinar é bom por isso, né? A gente não está se vendo, mas acaba que fomos alinhados. Como eu comentei que um dos benefícios era justamente compartilhar informação, você tem a vantagem de que todos podem ver que está acontecendo um problema, tem uma distorção da curva ideal, ou seja, algo não está sendo respeitado, seja por um problema técnico ou educacional, e como você tem uma equipe, ou seja, são vários players, você pode reagir a tempo e tomar uma decisão o que fazer. Vamos redirecionar a fila, vamos abrir mais posições de check-in, algo pode ser feito. E aí é um trabalho a várias mãos, aeroporto, companhia aérea, exatas, tem muita coisa que pode ser feita ao mesmo tempo, desde que todos compartilhem informação e tenham acesso à mesma informação. Essa é a beleza da solução. Obrigado, Marcelo. É verdade, a ferramenta é fantástica por isso, né? A tecnologia é boa por isso. Você pode alocar os recursos escassos, né, para nos locais onde existe um problema, em vez de ficar, às vezes, rodando por todo o aeroporto e estando num local onde não acontece o problema. A ferramenta direciona
alocação mais eficiente, maximizada dos recursos humanos que nós temos para fazer a fiscalização. Muito bem colocado. Com relação à questão como obrigar, né? Obrigar um comportamento individual dentro do coletivo, ele é complexo, não é simples. E tem várias questões e exceções. Então, por exemplo, você tem uma família, você tem um grupo, então é difícil você identificar essas características. Acho que o mais importante, que é o que todos aqui comentaram, é a questão da conscientização por meio do acesso à informação, né, entre você, o passageiro, as pessoas estarem conscientes, né, das implicações do comportamento, porquê das medidas, qual é o efeito, né, e o procedimento operacional também, que é o que as tecnologias e aí as medidas como a Azul apresentou, o Marcelo de Viracopos, então, a implementação de tecnologia, mais os procedimentos dentro do aeroporto e dentro, né, procedimentos adotados dentro das aeronaves, ela contribui, orienta as pessoas, os passageiros, a ter esse tipo de comportamento. E nós, o ser humano, como temos uma necessidade muito de viver em coletividade, em social, então, assim, se você é o único que não está com máscara, você é o único que está desrespeitando, e você tem todos os procedimentos muito claros do que você tem que utilizar, você passa a ser esse tipo de passageiro passa a ser uma exceção. Então, o que a gente está buscando é minimizar esse tipo de comportamento que aumenta o risco, né? Nós estamos lidando aqui com uma situação de um vírus que a ciência já conhece muito, mas ainda são poucos meses, né? 5, 6 meses do que quando ela surgiu. E recentemente até a IATA eles fizeram uma simulação aí qual a possibilidade de contaminação dentro de uma aeronave. Então, muitos estudos estão sendo feitos nesse sentido. Então, tem se observado que a probabilidade de contaminação dentro do transporte aéreo é baixa. E nós precisamos justamente, né, que essas medidas sejam adotadas de forma coletiva, por todos. Então, é a sua segurança e a segurança do próximo. Isso que é muito importante. Assim, você não está colocando só em risco a sua vida, né, as condições de saúde, mas o risco de vida com relação ao próximo. E todos esses processos contribuem muito na minimização do risco do transporte aéreo com relação a essa questão da pandemia. Nós estamos observando isso e acreditamos, sim, que todo esse processo, toda essa coordenação e essa discussão, e como bem o Marcelo falou, e todos aqui, o Brasil, né, tem seguido as orientações internacionais, as discussões sobre as medidas e protocolos sanitários dentro do transporte aéreo, e tem discutido de forma ampla com a iniciativa privada e agora num processo de comunicação muito clara para o passageiro. Eu acredito que nós teremos, sim, um transporte aéreo seguro, como aconteceu, né? Nós tivemos já uma mudança significativa no setor no passado, em algumas mudanças na parte de security, e hoje nós vamos observar uma mudança e trazer de novo esse passageiro com segurança para o transporte aéreo. Todas as medidas, todas as tecnologias, todos os processos e a consciência e a informação passageiro contribuem para isso. Não é só uma questão de obrigação. Só para contribuir com o que a Fabiana está falando também, eu acho interessante a gente ter aí uma uniformidade, né, na inteligência dos nossos processos, né? Por exemplo, do tapete que a gente divulgou recentemente na mídia, né? E eu acabei acompanhando aí os comentários dos clientes falando, né? Que adianta separar os clientes da sala de embarque e juntar todo mundo dentro do avião, né? Uma das dúvidas, como é algo novo para todo mundo, que até nós mesmos temos, né? E isso a gente não pode ter, na verdade, né? A gente precisa rapidamente entender se realmente é um risco ou não. E conforme já foi falado pela Fabiana, né? Os riscos têm sido demonstrados, são mínimos, né? Até porque tem que estar claro para todo mundo, né, qual que é este ambiente dentro do avião, né? Então, nós respiramos normalmente para frente, né? E o próprio assento do avião, ele já é uma barreira física para que essa respiração não propague aí para as outras pessoas. O ar-condicionado do avião, ele não vem de frente para trás, né? Ele vem de cima para baixo, fazendo com que também essa respiração ela vá para o chão e ela é renovável aí no ar-condicionado a cada 2, 3 minutos. O ar-condicionado do avião não foi colocado agora
né, nesse ar-condicionado aí com filtro EPA. Ele já era, né, que é um dos melhores aí, que é usado nos hospitais, etc. E ele elimina 99,9% aí das bactérias. Enfim, a gente precisa ter essa inteligência estruturada entre todas as áreas, né, em todos os participantes desse mundo aí que está vivendo, né? Seja o administrador aeroportuário, seja a companhia aérea, seja, enfim, os órgãos que estão envolvidos no processo, justamente para demonstrar essa segurança para o cliente e que a gente não seja aí questionado de alguma coisa que a gente está fazendo aí fora da segurança e etc., que é um dos valores principais da aviação. Muito obrigado, Giuliano. De nuevo, soy Rafael Echevarne de ACI, Director General para América Latina y Caribe. Quería agradecer a todos los speakers muchísimo vuestra participación, Fabiana, Azul, los aeropuertos. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos aquellos aeropuertos de Brasil que todavía no son miembros de ACI y quería deciros que estamos como ACI trabajando muy duro junto con las compañías aéreas. Yo creo que es la primera vez que estamos trabajando de una forma tan coordinada con las compañías aéreas para transmitir el mensaje a las autoridades de todo el mundo de que el transporte aéreo no es un vector de transmisión del COVID. Como estaba diciendo nuestro amigo de Azul, ya los filtros que están en los aviones son buenísimos, las medidas de distanciamiento y de protección que nosotros hemos recomendado a los aeropuertos, por cierto, recomendaciones a través de una serie de protocolos que hemos desarrollado junto con IATA, y ahora estas recomendaciones han sido tomadas por la OACI en Montreal con el informe CART, que incorpora esas recomendaciones. De hecho, nuestras recomendaciones van incluso un poco más allá. Los aeropuertos de la región sabemos que están implementando esas recomendaciones. El uso de la tecnología, como hemos visto hoy, va a ayudar, pero la industria está lista para empezar a volar de nuevo. Por eso nosotros animamos a los gobiernos de la región, animamos a las autoridades reguladoras que, por favor, entiendan las medidas que hemos implementado, que la industria no es vector de transmisión. Hace 3 semanas aproximadamente en España se dio el caso de que un vuelo de Madrid a las Islas Canarias había una persona que estaba volando con COVID. Ninguna persona del avión ha sido contaminada. O sea que realmente está probado que la industria no es vector de transmisión. Lo que nos preocupa realmente como industria es que cada día que pasa y no se reactiva el transporte aéreo, va haciendo más y más daño a la economía de nuestros países. Como digo, eso lo estamos transmitiendo a los gobiernos. Ahora mismo acababa yo de escribir un artículo diciendo que 15.000 puestos de trabajo en Chile están en peligro porque son personas que trabajan en las estaciones de esquí de Chile y esas personas dependen de la llegada de turistas a esas estaciones de esquí por transporte aéreo. Por cierto, el 28% de esos visitantes vienen de Brasil, que no van a poder ir. Lo mismo estaba escribiendo para el caso de Bariloche. La temporada de esquí peligra para Argentina y Chile porque no va a haber transporte aéreo. Nosotros hemos tomado las acciones, lo hemos transmitido a las organizaciones internacionales, estas organizaciones han escuchado, ahora está en manos de los gobiernos de la región en entender la situación y permitir la vuelta al transporte aéreo como era antes. Obviamente con las medidas de seguridad y protección que todos hemos recomendado. No me quedo aquí, muchísimas gracias. Sabemos que hay muchas preguntas que han enviado ustedes, se las vamos a pasar a los presentadores y ellos les van a responder. Muchísimas gracias y un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, Rafael, a Francisco, por el esfuerzo, por la ayuda y por más un bien hecho trabajo para la comunidad de nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días a todos. Gracias Fabiana, gracias Marcelo, gracias Giuliano. Muchísimas gracias por conoceros. Azul, estáis haciendo un trabajo fantástico. Fabiana, sabemos que habéis estado participando en todas las reuniones de la OACI y eso, os animamos a que
a que leáis las recomendaciones que hemos hecho. Y bueno, un saludo a todos y muchísimas gracias. Y muchas gracias, Marcelo, muchísimas gracias. Espero poder verte pronto en Brasil. Chao. Chao, muchas gracias, Samuel. Gracias. Chao. Tchau. Chao.